Aparecimento de Srila Bhaktivinoda Thakura. 17 de outubro de 1955, Shri Gaudiya Darshan, volume 1. Por Om Vishnupad, Srila Bhakti Sundar Govinda Devi Goswami Maharaj. Eu ofereço minha reverência perante Shri Guru, o libertador do desamparado, por cuja misericórdia um mudo fala e um aleijado atravessa uma montanha. Eu ofereço minha reverência perante você, Srila Bhakti Satidananda Navinoda Thakura, a personificação da potência de Shri Goura, o maior seguidor de Srila Rupa Goswami Prabhu. Eu eternamente ofereço a minha reverência perante os devotos do Senhor Supremo, que são salvadores dos caídos, oceanos de misericórdia e árvores realizadoras dos desejos. Quem que está aí no Instagram, Vanessa? A Jade. A Jade só? Ô Maturanati, você consegue entrar no Instagram para ver se o som do Instagram tá bom? Tá. Qualquer coisa você me fala aí. Tá ok. Hoje, na ausência de Shri Guru Padma Dumat, estou diante de todos vocês por seu desejo de glorificar Srila Bhaktivinoda Thakura, uma pessoa caída, baixa e materialista como eu, não tem qualificação para cantar as glórias supramundanas de Thakura Mahasaya. A existência supramundana não é perceptível materialmente. As escrituras reveladas constantemente dizem isso. Sri Chaitanya Charitamrita. O Senhor Supremo e seus devotos são adoksadya, transcendentais. Seus nomes, formas, qualidades, passatempos, associados e natureza são todos transcendentais. Não é possível entendê-los com a ajuda de conhecimento derivado dos sentidos. Este princípio é proclamado claramente em todas as escrituras védicas. Por exemplo, o Senhor Supremo não pode ser entendido pelo ensino, raciocínio ou aprendizagem. Então, como pode um tolo como eu descrever as glórias do Senhor e seus associados? Ainda assim, eu estou diante de grandes devotos sábios, como todos vós hoje, apenas pela ordem misericordiosa de Shri Guru Padma. Eu tenho ouvido pelos sábios e gurus que as almas são libertas por cantar as glórias dos devotos. Eu sou desqualificado. Ainda assim, quando empoderado pela misericórdia de Shri Guru Padma, mesmo um corvo pode alcançar a posição de garuda do Senhor Supremo. Um aleijado pode atingir a capacidade de atravessar uma montanha. Um grande tolo pode iluminar todas as direções com a luz de genialidade e aprendizado. E um mudo pode se tornar um orador como Sarasvati. Portanto, eu, em primeiro lugar, curvo-me a Shri Guru Padma e oro por sua misericórdia, desejando servi-lo. Pela vontade do Senhor Supremo Shri Gaurasundar, a personificação da sua misericórdia, Srila Satidananda Bhaktivinoda Thakura, apareceu neste dia 117 ou 118 anos atrás, na aldeia de Binagar, no distrito de Nádia, na morada de Shri Goura. As características do Senhor Supremo e os passatempos do aparecimento de seus associados são vistos nas Escrituras. Quando há um declínio do Dharma e uma insurgência de Adharma, o Supremo Senhor ou seus associados aparecem neste mundo para entregar ou manter os sábios, destruir ou subjugar os canalhas e restabelecer o Dharma. Algum tempo depois do Supremo Senhor Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, aquela condição exata tinha lançado as almas deste mundo em trevas. Gradualmente, pela influência do tempo, o significado essencial de todas as escrituras, o completamente puro Vaishnava Dharma, se escondeu
e em seu lugar as novas formas de dharmas prazerosos da bruxa maia levaram almas por caminhos equivocados e escuros. Como resultado, o Dharma ficou baseado no julgamento por casta racial. A ignorância tomou o lugar da virtuosidade. Yoga tornou-se baseada na busca de prazer sensorial. O cultivo do conhecimento tornou-se convertido em vazio. Japa foi praticada para alcançar a fama. Austeridades eram praticadas por animosidade para os outros. Caridade foi dada para adquirir prestígio. Terrível adultério foi cometido em nome de amoroso serviço ao Senhor Supremo, e até mesmo a inteligência estava em conflito. Vendo a forte influência do tempo e como a chegada de uma condição extremamente perigosa e temível em suas vidas de serviço, os sábios ficaram com medo. E quando, com corações ansiosos, eles fizeram suas preces tristes aos pés do Senhor Supremo para o bem-estar de todas as almas, Srila Saktidananda Bhaktivinoda Thakura, a personificação da misericórdia do avatar de bondade para o mundo, o herói de Nádia, Shri Gaurasundar, apareceu, aumentou a alegria no coração dos sábios, como pai de Bimalananda. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvata Thakura iluminou a montanha oriental de Nádia para cumprir os desejos do coração do seu Senhor. Embora o aparecimento e outros passatempos do Senhor Supremo e seus associados possam parecer com coisas materiais, eles são supramundanos. Vocês todos já ouviram falar nisso muitas vezes. Vinculadas aos resultados de seu karma, as almas são forçadas a nascerem neste mundo, a fim de submeter os resultados de suas ações. Então, aqui nesse primeiro trecho da aula de Srila Govinda Maharaj, primeiro, como eu falei, ele fala que ele não tem nenhuma qualificação para glorificar Srila Bhaktivinoda Thakura. Claro que ele tem, ele é um devoto puro, mas uma das qualidades, quem está dando essa aula é o quadro maior aqui, Srila Govinda Maharaj. Para quem não conhece, é esse senhor do quadro maior, o Guru. Então, ele fala que ele não tem nenhuma qualificação, porque é um devoto puro, ele nunca vai ser egoísta, ele nunca vai ter o ego alto, ele nunca vai achar que ele é nada, ele é extremamente humilde. Então, uma das as quatro qualidades de um devoto, um grande devoto, um devoto puro, um devoto qualificado é ser humilde. A segunda, tolerância, que é a principal, ele é extremamente tolerante, ele dá respeito, honra a todos sem querer para si mesmo. Então, você pode ver uma pessoa, se ela é elevada espiritualmente, se ela tem essas quatro qualidades exacerbadas. Ele, no caso, um guru genuíno, claro que tem, mas ele, com toda essa humildade dele, falava, eu não sou qualificado para glorificar um santo como Srila Bhaktivinoda Thakura. Então, como foi falado, o associado de Deus, o devoto puro, que veio do mundo transcendental para o mundo material para nos ajudar, ele não tem nada a ver com matéria. Ele está no corpo material, mas ele não tem nada a ver. Então, Deus, os associados, toda a parafernália, tudo que está envolvido com Deus não tem nada a ver com matéria. A alma não é matéria. A alma é uma centelha, uma partícula da energia que envolve Deus. Então, por isso a ciência nunca vai descobrir por experimentos materiais o que é Deus, o que é um associado de Deus e quem é um associado de Deus. Então, a gente nunca vai saber quem é um devoto puro de Deus através dos nossos sentidos, da visão, do paladar, do olfato, do tato, da audição. Nós não vamos conseguir saber. Somente um devoto puro consegue ver outro devoto puro, consegue identificar outro devoto puro. Não é você olhando um devoto, você falar, ele é bonitinho, ele é feio, ele fala bem, ele não fala bem. Não, isso não é um modo de você qualificar e descobrir quem é um devoto puro ou não. Né? Você pode, de repente, ver as suas qualidades, como eu falei, as quatro principais, mas não é certeza que ele é um devoto puro ou não. Então, toda vez
que o mundo está com o Dharma prejudicado, a religião prejudicada, ou vem o próprio Deus para salvar a gente dessa religião errada, desse conceito errado religioso, dessa filosofia, ou ele envia um associado dele, como é o caso de Srila Bhaktivinoda Thakura, que hoje é o dia do aparecimento dele. Comemoramos mais ou menos há 180 anos, porque foi 127 anos, foi falado em 1955 essa aula. Quantos anos tem? 55, 65, 66 anos, né? Há 60... Foi 55 que o Gurudeva deu essa aula. Há 66 anos atrás, mais 127, sei lá, dá 180 anos, né? Mas não importa também há quantos anos exatamente. Mas ele apareceu, por quê? Porque a religião estava toda deturpada. Quando, em 1485, a religião estava totalmente alterada também, um dos devotos, né, Advaitacharya, um dos associados de Deus, ele ficou pedindo para Deus vir para a Terra. Ele ficou pedindo, não só ele, outros grandes santos também. E aí Deus apareceu na Terra, Deus apareceu naquela forma que está lá no altar, com o braço direito levantado, Shriman Mahaprabhu, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Ele apareceu há 536 anos atrás na Terra para nos salvar da religião errada. E qual é o Yuga Dharma, a religião dessa era que vivemos hoje, de Kali Yuga? Gurudeva vai falar isso também. É o Harinama Sankirtan, o canto congregacional dos santos nomes. Por isso que nós cantamos tanto aqui. Vocês que são novos, o Hélio, a Valéria, né? Nós cantamos desde a hora que vocês chegaram, até agora há pouco nós ficamos cantando. Porque cantar as glórias de Deus, cantar as glórias dos associados de Deus, isso nos traz um benefício espiritual. Deus gosta mais quando nós glorificamos os associados dele do que quando glorificamos ele propriamente dito. Quando você serve direto a Deus, ele gosta mais se você servir o servo do servo dele. O servo do servo do servo dele. Então, toda vez que a religião está deturpada, ele aparece. Deus apareceu, como eu falei, há 536 anos atrás, e desde a época dele, os devotos que vieram com ele, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Raghunatha Das Goswami, Vishwanatha Chakravarti Thakura, todo esse monte, e vários, Narottama Das Thakura, vários e vários associados, porque quando Deus vem para a Terra, ele não vem sozinho, ele vem com os amigos, ele vem com a equipe toda, ele vem com todos ao seu redor. Então ele trouxe toda essa turma com ele, devotos puros que viviam com ele no mundo transcendental, ele trouxe para ajudar, e de lá para cá, até 180, 200 anos atrás, a religião foi se degradando. A religião foi gradativamente se degradando, como foi falado aqui. A yoga foi colocada para o desfrute dos sentidos materiais, o desfrute dos sentidos. Tudo foi deturpado. A religião foi deturpada, os imitadores começaram a aparecer, os conceitos errados da escritura. Então, a pessoa começa a interpretar a escritura da forma errada, errônea. Por isso, tem algumas escrituras que não devemos ler, temos que ter uma autoridade para nos explicar, porque nós não temos mérito suficiente para entender o que Deus quis dizer. Então, por isso temos um guru. O guru é um mestre espiritual genuíno, ele vivia com Deus, ele veio para o mundo material para nos ensinar, depois ele retorna para Deus. Então, Srila Bhaktivinoda Thakura, ele veio nessa época, há 180 anos atrás mais ou menos, para restabelecer a religião. E ele era chamado de o varredor. Ele é chamado do varredor do santo nome, porque Namahata quer dizer o comércio do santo nome. Nama quer dizer o nome de Deus, Rata é comércio. Então, Namahata é o comércio do santo nome. O que quer dizer isso? É o comércio da religião querendo ganhar dinheiro. Cada um monta sua banquinha, cada um monta o seu comérciozinho e começa a ganhar dinheiro com aquilo. E não é possível, não é permitido ganhar dinheiro com a palavra de Deus. Não é permitido, Deus não gosta de quem está ganhando dinheiro
distribuindo a palavra dele. Não pode ser cobrado nada para dar aula sobre Deus. Por quê? Porque Deus não cobrou nada de ninguém. Você não pode cobrar por algo que você não pagou. A consciência de Deus é dele, não é de ninguém. Ninguém tem direito autoral sobre a consciência de Deus. E hoje em dia está acontecendo, talvez não tanto quanto na época de Srila Bhaktivinoda Thakura, mas ainda acontece, está acontecendo cada vez mais, o comércio do santo nome, o comércio de Deus. Todo mundo monta a sua banquinha, a pessoa compra aquelas cadeiras de plástico, que é barata, compra o microfone, compra o alto-falante e sai por aí gritando. E pedindo doação, e cobrando para dar aula. Então, isso é o comércio. E Srila Bhaktivinoda Thakura veio na época para varrer esse comércio, limpar esse comércio de ganhar dinheiro com o santo nome. Então, esse foi uma das causas principais que ele veio. Ele restabeleceu todo o Dharma, toda a religião da era. Ele conseguiu resgatar o que Mahaprabhu, Deus, veio nos dar. Ele conseguiu resgatar tudo isso. E nada mais, nada menos, ele deixou seu filho, como foi falado, Bimala Prasada, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, para continuar o seu trabalho. Mas isso é uma outra história, depois vamos falar mais sobre isso. E ele deixou seu filho para continuar o seu processo, para continuar a guerra contra a ilusão. Nós estamos vivendo em Kali Yuga. Kali Yuga é a era da ilusão, a era da desavença. Todo mundo está iludido que é o corpo. Ninguém tem a consciência que é a alma. Todo mundo está iludido que é o corpo. Todo mundo dedica 10, 12, 14 horas por dia da sua vida para o corpo, para o seu corpo ou para o corpo do outro, mas ninguém é o corpo. Esse corpo aqui é temporário, nós estamos habitando esse corpo agora. Nós estamos habitando esse corpo, como você pega, por exemplo, um carro, você anda com o carro para cá e para lá, e o carro algum dia vai ficar velho e você vai vendê-lo ou jogar fora, enfim, vai acontecer algo. O nosso corpo, o que vai acontecer? Vai morrer. Você vai morrer, o teu corpo vai morrer, esse corpo que eu tenho vai morrer, tudo que está vivo vai morrer. E nós deixamos toda a nossa energia para o corpo. Dia após dia, ano após ano, nós nos dedicamos para o corpo. Quantos minutos por dia nós nos dedicamos para a alma? Para nós, alma. Para a alma dos outros. Quantos minutos por dia? Quantos minutos por semana? Quantas horas por mês e por ano nós nos dedicamos para realmente o que somos, a alma? Nós não somos o corpo. E a gente está o dia inteiro trabalhando para o corpo, ou a gente está o dia inteiro preocupado com o corpo e nada preocupado com a alma. A alma que está doente, Shilacharya Maharaj, esse guru que está ao meu lado aqui, ele sempre falava, nossa alma está muito doente e ninguém se preocupa com a alma. Está todo mundo desesperado para tomar a vacina, agora a maioria já tomou 2 doses, mas antes estava todo mundo desesperado, furavam fila e davam dinheiro, compravam, mas ninguém está preocupado com a doença da alma. Ninguém está preocupado com a doença da alma. E vida após vida, nós estamos com a doença na alma. Abandonamos esse corpo, vamos pegar outro corpo material, provavelmente não num corpo humano, se você não servir Deus, e a doença continua. E a doença continua e nós não estamos preocupados com a doença da alma. Então, venha um devoto puro como esse, Srila Bhaktivinoda Thakura, para restabelecer a religião correta, que temos que servir Deus, porque a qualidade intrínseca da alma é servir. A qualidade intrínseca da alma é servir. E o nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento de pedir. O relacionamento que conhecemos com Deus, que todo mundo faz, é pedir, pedir, pedir o dia inteiro. O dia inteiro pedindo, à noite pede à noite também, acorda pedindo, vai dormir pedindo, o dia inteiro pedindo. O nosso relacionamento com Deus, o real relacionamento, Sambandha Gyana, Sambandha quer dizer relacionamento, Gyana é conhecimento. Qual que é o nosso conhecimento do relacionamento com Deus? É servir Deus eternamente. Nós somos uma alma servidora de Deus eterna. Essa é a Sambandha Gyana. Esse é o verdadeiro relacionamento com Deus. Mas nós estamos iludidos, mas temos vários gurus. Srila Bhaktivinoda Thakura restabeleceu
né? Vejam lá no altar, né? Do lado da direita para a esquerda, Srila Bhaktivinoda Thakura é o segundo. Ele tem uma barba branca, ele está com uma roupa escura, né? Então, aí do lado dele tem um outro guru. Passando esse outro guru do centro, é o filho dele, Bimala Prasada, que é Srila Bhaktisiddhanta, é o filho dele. E aí vem na sucessão discipular o nosso guru fundador da missão, que está aqui nesse quadro grande, é o primeiro lá. Depois vem Srila Govinda Maharaj, depois vem Srila Acharya Maharaj. Então nós temos o guru genuíno para nos ensinar e tudo aquilo que Srila Bhaktivinoda Thakura restabeleceu está sendo feito hoje. A nossa missão, Sri Chaitanya Sarasvati Mati, a gente está tentando e Srila Acharya Maharaj conseguiu restabelecer a religião verdadeira, sem mistura, sem entrar nada de comércio, sem entrar nada no meio, a religião pura, sem o comércio do santo nome, sem cobrar para dar o santo nome, sem cobrar para você honrar a comida de Deus. Tem alguns que cobram, nós não cobramos, o Sri Chaitanya Sarasvati Mati não cobra nada. A gente vive de doações, mas não cobramos nada. Não podemos cobrar pelo que não é nosso. Se a comida foi para o altar, tudo bem, eu comprei o alimento, mas ela foi para o altar, não é mais comida somente para o corpo, é a comida da alma. Como que eu vou cobrar por algo que é para a alma? Quanto custa um alimento para a alma? Não tem preço. Quanto custa algo para a alma que é eterna? Não tem preço. Um prato de comida todo mundo sabe, é só pegar uma balança, pesar, mais ou menos custa tanto o quilo. Mas o alimento da alma, como é que você vai pesar? Quanto custa o alimento da alma? Não tem preço. O Sri Chaitanya Sarasvati Mati, a nossa missão, não vende isso, não pode vender isso. Não pode vender uma aula. Eu não posso cobrar aqui, não posso cobrar para vocês escutarem Srila Govinda Maharaj falar, não posso cobrar para eu comentar, não podemos cobrar nada, porque não é nosso, esse conhecimento não é nosso. Vamos continuar com a leitura. Vocês têm alguma pergunta? Eli, tem alguma pergunta? Não? Tem, Valéria? Posso fazer uma pergunta? Claro. É referente a Krishna, Deus, né? Pega o... Para eles, né? Você comentou sobre Krishna, Deus. Você falou que ele vem na forma física, né? E nas outras religiões que a gente conhece, né, que são mais populares, principalmente aqui no Brasil, a visão de Deus, né, é que ele é só uma energia, não tem esse poder de vir aqui na matéria, né? Ele não se manifesta aqui fisicamente. Então eu queria que você explicasse, né, por que Krishna ele vem aqui, né? Ele se materializa, se ele é só uma energia, quem é Krishna? Ele não se materializa porque Krishna não é material. Ele vem na Terra com corpo espiritual. Krishna é uma pessoa. Deus tem 3 porções de Deus, basicamente. A maioria fala, Deus é luz, Deus é energia. O que é Deus? Deus é a natureza. Olha só, Deus na natureza, né? Essa é uma visão. É a visão do todo abrangente, é o Brahman. Mas Deus é uma pessoa também. Deus é Bhagavan. Nós só somos pessoa porque Deus é uma pessoa. Nós só somos indivíduo porque Deus é um indivíduo. Nós só temos livre-arbítrio porque Deus tem o livre-arbítrio. Então Deus vem sim na forma de uma pessoa, com 2 braços, 2 pernas, Krishna. Mahaprabhu também veio, enfim, ele vem várias vezes, vários avatares, né? E ontem também comemoramos um avatar de Krishna que veio na Terra, né? Vimanadeva, o Senhor Vimanadeva. Krishna ele vem com vários propósitos, às vezes ele vem com o propósito de um passatempo dele, às vezes ele vem para restabelecer a religião da era que estamos vivendo. Então, Krishna, ele é Deus, ele pode tudo, né? Então, não é essa energia. A pessoa fala, Deus é energia, mas quem produz energia? Energia não aparece do acaso. Energia é matéria. Energia não aparece do acaso. A energia que envolve Deus, claro que não é material. Nós somos uma partícula, como eu falei no início da aula, nós somos uma partícula da energia que envolve Deus. Nós somos uma centelha de Deus. Qual o tamanho da alma? As escrituras falam, os gurus falam.
Você pega um fio de cabelo, você corta a pontinha dele, o diâmetro do fio do cabelo, você que estuda matemática, né? O diâmetro do fio do cabelo, você pega uma parte, divide em 10.000, uma parte é o tamanho da alma. Você pega a ponta do fio do cabelo, divide o diâmetro em 10.000, uma parte é o tamanho da alma. E o que é alma é uma centelha da energia que envolve Deus. Então Deus é uma pessoa e ele tem energia sim. E todos conhecem essa parte da energia. As pessoas, na verdade, têm uma compreensão limitada. Elas têm uma compreensão limitada. Você fala em meditação, como você vê aqui no banner, né? Meditação com mantras. A gente tem também em algumas propagandas meditação. A ideia do ocidental, na média, é meditação é ficar quietinho, sem pensar em nada, apaga a luz, acende incenso, ficar com a mão assim ou com a mão assado, sentado ou de pé, deitado. Essa visão de meditação. Não, não é só isso. Então, existe muito mais do que o ocidental conhece. Existe muito mais do que a maioria conhece. Então, Deus não é somente energia, também é energia. Mas ele é além da energia, ele é uma pessoa. E Deus está na forma de Paramatma dentro de cada um. Deus está dentro do nosso coração. A nossa alma se aloja dentro da bomba cardíaca do coração. E Deus está na forma de Paramatma observando tudo. Então ele tem 3 formas básicas. O Brahman, que é todo abrangente. O Paramatma, que é o menor do menor, que está nos observando o tempo todo. Por isso que a maioria das religiões fala, Deus está te vendo. Sim, Deus está vendo tudo que nós fazemos. Mas tem Deus, o Bhagavan. Bhagavan é Deus pessoa. Existe sim Deus pessoa. O nosso conceito, Deus pessoa. Esse é o Supremo. Ele é o todo controlador, ele controla tudo, ele manda em tudo, ele coordena tudo. Tudo está sob o controle de Deus. Nós achamos que controlamos as coisas, mas não controlamos nada. Ontem o Hélio viria aqui no programa, né? E aí ele teve um problema e ele não conseguiu vir. Mas não foi que ele teve um problema, foi controlado por Deus. Tudo é controlado por Deus. Não tem uma folha de grama, uma folha de árvore que se move se Deus não quer. Então, Deus controla tudo. A gente acha que controla as coisas, mas nós não controlamos nada. Se vocês estão aqui hoje é porque Ele quis que vocês estivessem aqui. Essa é a visão correta. Quem Ele não quis que estivesse hoje no festival, não está aqui hoje. Quem Ele quis que cozinhasse, o Jaya Krishna cozinhou, me ajudou a cozinhar, nós cozinhamos hoje. Quem Ele quis que cozinhasse, cozinhou para Ele. Quem Ele quis que fizesse essa guirlanda, esse colar de flores que está lá, para Ele foi quem fez. A gente acha que a gente manda em algo, mas a gente não manda em nada. Nós somos controlados. Mas a gente tem o livre-arbítrio de querer servir Deus ou não. Eu quero ir no templo, e Deus está vendo se você quer vir no templo. O quanto você quer vir no templo? Você está falando da boca para fora ou realmente você quer ver Deus, você quer cantar para Ele, você quer servi-lo? Então, Vanessa, existe sim Deus pessoa e Ele controla tudo. Deu para entender? Deu para... Vamos continuar a leitura aqui, que Srila Govinda Maharaj vai começar a falar agora da vida de Srila Bhaktivinoda Thakura. Posso acrescentar alguma coisa? Claro. Então, sobre a fala de Gurudeva primeiro, né? O Gurudeva, como você falou... Pega pro pessoal pessoal do Facebook escutar. Então, primeiro, o Gurudeva é essa pessoa do meio, né? Ele nasceu nos anos 20, mais ou menos, ele faleceu em 2010. E a primeira coisa que a gente percebe na fala dele é que ele não está, ao descrever a si mesmo, ele está, na verdade, descrevendo a nós. Então, ele está servindo como um exemplo. Essa é a primeira função de um mestre espiritual, é ser um acharya, ou seja, ele está ensinando pelo exemplo. Quando ele fala, eu só tenho desejos materiais, eu não tenho capacidade de glorificar, eu não tenho capacidade de entender quem é Bhaktivinoda Thakura, ele está dizendo, bom, na verdade, essa é a posição inicial, que é a nossa. Então, nós não consideramos que ele não tem capacidade, senão nós não estaríamos ouvindo ele, né? Não teria sentido ouvir. A outra coisa que ele diz também vai nesse mesmo sentido. Ele fala assim, vocês estão me ouvindo, mas
nem a somatória de todas as minhas palestras seria suficiente para contemplar Deus ou para compreender Deus. E nem toda comida prachada que vocês comerem, nem tudo que vocês lerem, nem tudo que vocês contemplarem é suficiente. O que ele está dizendo com isso? Deus não é um objeto que você consegue no final de um acúmulo de experiências, tal como é, por exemplo, a felicidade mundana, um bom emprego ou um diploma. Deus não é um objeto que você possa pegar depois que você acumulou muita informação neste mundo. Significa que alguém com 80 anos não está mais perto do que alguém que tem 10 anos. Alguém que tem formação não está necessariamente mais perto que alguém que não sabe nem ler e escrever. Então Deus não pode ser pego materialmente, ele não pode ser reduzido a nenhuma ação material específica, tipo ouvir uma palestra, ou tipo alguma técnica de meditação, ou tipo algum livro que nós tenhamos lido. Então isso já nos deixa num estado de receptividade. A partir daí ele fala a respeito de Deus como pessoa. A concepção Vaishnava é que Deus é impossível de ser definido. Quando nós falamos que ele tem 3 manifestações, nós estamos dizendo que ele existe e que cada manifestação específica de Deus vai nos revelar algo. Deus como pessoa existe ao mesmo tempo que Deus como não pessoa, que existe ao mesmo tempo como Deus dentro de nós. Isso já nos coloca num estado também de receptividade, ou seja, eles estão apenas apontando para diferentes manifestações de Deus que podem ser contempladas por nós. Deus dentro de nós, que é como Damodara disse, ele é como um galho numa árvore onde tem 2 passarinhos. Um passarinho faz o ninho, cria os seus pequenos passarinhos, come, dorme, observa outras coisas do mundo. O segundo passarinho no galho da árvore observa o primeiro. Esse passarinho que come, dorme, se alimenta, tem os seus próprios passarinhos, é quem nós consideramos que somos eu mesmo. Eu mesmo é esse passarinho que trabalha. Esse passarinho que observa é Deus dentro de nós. O que significa que Deus dentro de nós é como uma testemunha eterna, que não se mistura nas nossas ações, que não é contaminado por ela e que permanece eternamente como um observador. Isso é o que Damodara chamou corretamente de Paramatma. Paramatma significa a grande Atma, e Atma é a palavra que dá origem ao que nas línguas que originam o português é colocado como átomo. É aquilo que não pode ser dividido, ou seja, a mínima unidade de algo. A mínima unidade de nós mesmos, que não pode ser mais dividida, é a nossa Atma, que é o que no Ocidente nós chamamos de alma. Então, a nossa alma tem uma relação com a nossa super-alma, ou a nossa além-alma, que é Paramatma. Paramatma é uma das manifestações de Deus. Outra manifestação de Deus, que é real, é como Brahma. Brahma é o absoluto. Impossível de ser definido, impossível de ser pego, não é possível ter uma relação com Brahma. Só é possível se dissolver nele. Se dissolver no Brahma e ser tomado pelo Brahma e se tornar um com Brahma, com o absoluto. Nenhuma dessas 2 relações interessa aos Vaishnavas. Os Vaishnavas se interessam em ter uma relação eterna com Deus como pessoa. Então, quando o Prabhu fala que para que nós sejamos pessoas, Deus foi pessoa primeiro, significa nenhuma qualidade nossa é separada de Deus. Tudo aquilo que aparece em nós, que nós temos, que nós professamos, nossas qualidades e nossos defeitos, tudo está originalmente presente em uma manifestação de Deus. Deus como pessoa pode ser entendido grosso modo como 2 manifestações. Primeira manifestação é Deus Todo-Poderoso. Aquele Deus que controla tudo o que acontece, que tem ciência de tudo o que acontece, que tem potência sobre tudo o que acontece e que está em todo lugar. Esse Deus nós podemos chamar de Narayana.
E existe um Deus que os Vaishnavas adoram, que é Shri Krishna. Shri Krishna não tem qualquer obrigação, ele não tem qualquer necessidade, ele é perfeitamente livre e ele é como se fosse a corporificação da beleza, do êxtase e do charme. Se êxtase fosse uma pessoa, se beleza fosse uma pessoa, se o charme e a perfeita liberdade, não estar grudado a nada, fosse uma pessoa, seria Krishna. Então, quando os Vaishnavas se relacionam com Krishna, e eles se relacionam de diversas formas diferentes, é isso que eles estão querendo trazer para nós. Essa possibilidade de contemplar a beleza e o êxtase e o charme e a liberdade absolutos. Né? Há 500 anos atrás, Krishna apareceu em uma forma muito específica aqui para nós. Ele apareceu porque ele quis, ele apareceu porque ele pode, ele apareceu porque ele faz isso diversas vezes. Ele faz isso não só aqui, mas em todas as manifestações possíveis. De alguma forma nós sabemos que Deus gosta de se manifestar para as consciências em todos os universos. Ele se manifesta de muitas formas diferentes, essa foi uma delas. Entretanto, pela influência do mundo material, a mensagem dele vai se tornando outras coisas, como o Prabhu falou e Gurudeva falou, vai virando outros tipos de yoga, outros tipos de ensinamentos, outros tipos de comportamentos, e com o tempo é necessário que aqueles que são queridos por ele venham aqui e nos mostrem novamente o que originalmente era a mensagem dele. E nos últimos 150 anos, a pessoa mais proeminente que fez isso nasceu num dia lunar que equivale a hoje, que é Srila Bhaktivinoda Thakur, que é quem o Prabhu apontou bem ali na nossa linha discipular. E Bhaktivinoda Thakur tem uma relação muito, muito, muito íntima com o nosso grande mestre, que é Guru Maharaj, e por isso que esse dia é tão especial. Algumas coisas que eu queria falar. Então, e o texto é bem longo, não vai dar para ler tudo, porque a gente vai comentar também. Então, eu vou resumir a leitura, porque tem mais de 20 minutos ainda de leitura, senão a gente vai sair daqui 11 horas da noite. Mas, então, eu vou dar uma resumida na história de Srila Bhaktivinoda Thakura. Ele nasceu na Bengala Ocidental, onde Mahaprabhu, onde Deus apareceu também, ele apareceu onde Deus apareceu, próximo na região. E ele não tinha pai, ele foi morar com o tio dele, e desde criança ele já tinha essa habilidade, esse mérito espiritual, enfim, ele era muito inteligente também, ele tinha qualidades materiais e transcendentais. E ele, logo de início, o tio viu que ele tinha uma capacidade de poesia, ele tinha uma capacidade intelectual sobrenatural, e ele começou a compor versos, espirituais, e desde pequenininho, e ele era muito bonito também, é dito que ele era muito bonito, então arrumaram uma esposa para ele, porque na Índia assim, na Índia comum é a família arrumar esposa para o homem, principalmente a mãe que arruma o casamento para o filho, né? E aí arrumaram um casamento para ele casou, ele teve 11 filhos, ele era magistrado. Deixa eu desligar aqui só. Ele era magistrado, ele trabalhava para o governo, e era muito difícil o cargo dele alguém atingir sendo bengali, porque na Índia tem tudo isso daí de casta. Gurudeva fala sobre isso daí de casta também, né? O Asharadharma, que é o Varnasharadharma, né? Varnadharma quer dizer, você é Shudra, que é trabalhador braçal, você é o Vaishya, que é o comerciante, ou você é o Kshatriya, que é o governador, enfim, o policial, ou você é o Brahmani, que é o professor, o religioso, o sacerdote. E o Asharadharma é a parte religiosa, você é o Brahmachari, que é o renunciado, que usa esse tipo de cor de roupa, essa cor açafrão, normalmente a gente vê como laranja, mas a cor é açafrão. Aí você pode ser grihasta, casado ou não casado, que é o nosso caso, todo mundo aqui é grihasta, não tem ninguém de açafrão aqui, né, até o momento.
E também tem depois Vanaprastha, que usa açafrão, ele é renunciado, mas ele ainda não é um monge, o monge é sannyasi. Então, o monge é sannyasi, eles são todos monges. Para ser guru, ele tem que ser monge, ele tem que ser sannyasi para ser guru. Mas nem todo sannyasi é guru, existe essa diferença. Então, esse é o Varnashara-dharma. E Srila Bhaktivinoda Thakura, ele foi grihasta até o final da vida, ele era casado, ele tinha filhos, e ele era magistrado, e aí ele foi para cuidar de Puri. Puri é uma cidade litorânea da Índia, onde Mahaprabhu desapareceu do nosso olhar, é uma cidade muito auspiciosa para nós, Gaudiya Vaishnava. São 3 cidades muito importantes para nós. Navadvip, onde Mahaprabhu apareceu, Deus apareceu. Puri, onde ele desapareceu do nosso olhar, porque ele está lá, mas nós não conseguimos vê-lo. E Vrindavana, que é onde Krishna fez seus passatempos. São 3 cidades muito importantes. Então, Srila Bhaktivinoda Thakura, ele morava em Puri, e ele morava do lado do templo do Senhor Jagannatha, que é um templo muito famoso lá na Índia. É um templo que tem mais de 1000 anos, é um templo muito bonito, todo de pedra, construído de pedra. Ele morava lá ao lado, e tem vários passatempos com ele, com o filho, em Puri, enfim. Ele era magistrado, Gurudeva conta isso nessa aula, né, numa parte da aula. Ele era magistrado, e aí chegou uma pessoa que falava que era Deus. Isso existe muito, né? Aqui no Brasil temos um que fala que é Jesus Cristo, né? Mas existe isso no mundo inteiro, tem vários locais que a pessoa fala que é Deus, eu sou Deus, tal. E ele falava que era Mahavishnu, que ele era Deus, era um yogi místico, tinha muitos poderes místicos. E aí, Srila Bhaktivinoda Thakura foi julgá-lo. Ele era o magistrado, ele foi julgar o caso. E aí, quando chegou lá, ele falou para o cidadão, o yogi, falou para ele: você é Deus? Ele falou, sim. Aí ele falou, e quem é Mahaprabhu? Mahaprabhu é Deus, que está lá no altar, que eu já falei dele. E aí ele falou, quem é Mahaprabhu? E o yogi não soube descrever, ele não falou, Mahaprabhu é Deus. Ah, ele é um Brahmane, ele é isso, ele é um Pandit, né? Pandit é aquele erudito que sabe tudo e tal. E aí, na hora, Srila Bhaktivinoda Thakura viu que ele não era Mahavishnu, que ele era um impostor. E aí foi para o julgamento. E aí marcou uma próxima, como aqui no Brasil também marca, né? A outra instância para tal dia. E no dia que Srila Bhaktivinoda Thakura marcou que ia ser o julgamento dele, Srila Bhaktivinoda Thakura amanheceu com febre, 39 graus de febre. O poder místico do yoga era tão grande que ele conseguiu deixar Srila Bhaktivinoda Thakura doente. Isso existe sim. São siddhis. Tem muitos yogis na Índia e no Brasil, não sei se tem nesse nível, mas tem muitas pessoas no mundo que ficam treinando para levantar do chão, levitar do chão. Existem pessoas que levitam do chão? Sim, existe. Existem 8 siddhis, né? Pessoas que dominam a mente do outro, enfim, tem vários siddhis, né? E esse yogi, ele tinha esses poderes. Ele deixou o Srila Bhaktivinoda Thakura doente, com febre, no dia de ser julgado. Ele estava na cadeia, ele foi para o local, e aí Srila Bhaktivinoda Thakura acordou e falou, eu vou para lá, eu vou julgar. Srila Bhaktivinoda Thakura sabia que ele tinha feito isso, que ele era um yogi místico. Chegou lá na assembleia, lá no tribunal, ele pegou e falou com ele. Quando ele viu o Srila Bhaktivinoda, ele não acreditou que ele estava lá, e aí Srila Bhaktivinoda falou, então, ele falou, estou aqui sim, vou julgar você. E quando o Srila Bhaktivinoda Thakura começou a falar, ele sentenciou ele a ficar preso, e ele imediatamente, ele tinha um cabelo muito comprido, ele tinha o poder de jogar fogo com o cabelo. Ele chacoalhou a cabeça e jogou fogo, pegou fogo no local. Isso é real, isso não é inventado, isso existe. As pessoas acham que isso é invenção, não é. Tem pessoas que conseguem fazer isso. Ele jogou fogo no local, Srila Bhaktivinoda mandou prender o cidadão e falou, corte no cabelo dele, porque ele tem uma potência nesse cabelo. Só que nenhum indiano queria cortar o cabelo dele. Isso é uma aula de Sridharacharya Maharaj contando sobre esse passatempo. E aí arrumaram somente um ocidental que não tinha medo dele, foi lá e raspou a cabeça dele, cortou o cabelo dele. E ele ficou preso, e depois disso, esse yogi, ele entrou em
greve de fome, enfim, ele jejuou até abandonar o corpo. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele conseguia perceber quem era realmente um devoto, quem não era, aquele que falava que era Deus ou não. Tem um outro caso de um devoto da época de Mahaprabhu, da época de Deus, há 536 anos atrás, Sri Advaitacharya, quando ele olhava para uma estátua, para uma pedra na forma de Deus, né, que é Deus, ele aparece na forma de uma pedra, como aqui está no altar, ele aparece na forma de uma estátua, assim, ele vem na forma que ele quer, e quando Advaitacharya olhava para aquilo e era falso, a pedra ou a estátua, se Deus não estivesse lá, realmente ela estourava. Então, os devotos puros, eles têm essa capacidade de ver isso, e como ele era um magistrado, ele colocou esse impostor na cadeia. Hoje em dia ninguém consegue fazer isso, tem pessoas falando que são Deus, tem seguidores, milhares de seguidores, adeptos, e, enfim, não temos mais um devoto naquele nível de Srila Bhaktivinoda Thakur. Srila Bhaktivinoda Thakur é considerado o 7º Goswami de Vrindavana. Existiam 6 Goswamis. Goswami, que quer dizer, Swami é um monge, um sannyasi, Maharaj. E Goswami é aquele que está livre dos desejos dos sentidos. Ele não tem nenhum desejo do sentido, nenhum dos 5 sentidos, nem a mente afetam ele. Isso é um Goswami. E ele é considerado o 7º Goswami, Srila Bhaktivinoda Thakur, um Mahajani, uma alma extremamente elevada. Quem é Mahajani? Quem é considerado Mahajani? Narada Muni, o guru de Vyasadeva que escreveu todos os Vedas. Quem mais? Shukadeva Goswami, o filho de Vyasadeva, Krishna Dvayapana. Então, na verdade, ele é considerado assim o expoente do Gaudiya Vaishnavismo, um dos, porque é como física, né? É dito nas escrituras, os gurus falam, na verdade, né? Por exemplo, física, todo mundo conhece física, a gente estudou algo sobre física, né? Na faculdade, antes da faculdade, para entrar na faculdade. A gente conhece quem? Newton, as leis de Newton. Depois de Newton vem quem? Einstein. Tem um ou outro no meio, mas ninguém conhece um por um, todos, desde Newton até Einstein. Da mesma forma, de Mahaprabhu, né, de Deus, veio Sanatana Goswami, os 6 Goswamis de Vrindavana, aí veio Narottama Das Thakura, que é um outro depois, é um contemporâneo, mas um pouco mais depois, né? E depois veio Srila Bhaktivinoda Thakur. Teve uma lacuna de gurus e exaltados nessa época. Depois de Srila Bhaktivinoda Thakur até Srila Acharya Maharaj, temos gurus exaltados, mas ele foi um dos que foi exaltado, ele realmente, devoto puro, e como foi falado, ele teve seu filho. Por que Bimala Prasada, o nome do filho? Ele e a esposa já tinham 10 filhos, e ele queria deixar todo esse legado dele, do Dharma, da religião, para alguém tocar isso. E aí ele foi pedir para Bimala Devi. Ele pediu para Bimala Devi, ele falou, por favor, dê um filho para nós. A esposa e ele foram pedir. Dê um filho para nós para continuar esse processo. E aí a mulher dele engravidou e teve Bimala Prasada, o nome Bimala de Bimala Devi, Prasada que é misericórdia, é o remanescente de Deus, é a misericórdia de Deus. Então, Bimala Devi deu a Prasada, deu o filho para ele, e Srila Bhaktisiddhanta, que é do meio. Você vê 3 gurus à esquerda, 3 gurus à direita no quadro, ele é o central, ele é magrinho, está de óculos lá, e ele é o filho de Srila Bhaktivinoda Thakur. Ele criou a missão Gaudiya Mati, porque não existia missão, não existia uma organização. Era Srila Bhaktivinoda Thakur que conseguiu restabelecer todo o Dharma da era, toda a religião, mas não tinha uma instituição. E Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, seu filho, ele criou o Gaudiya Mati, ele fez 64 templos. Antes dele não existia isso de ir no templo, se associar. Ele criou 64 templos. Então veja essa importância de um templo. O templo é onde vai ter a reunião de devotos. Onde os devotos vão se reunir para glorificar Deus? No bar? Na pizzaria? No restaurante? Não, é no templo, onde tem Deus, onde a gente canta para Deus, onde a gente faz a cerimônia para Deus, onde a gente honra a comida que Deus provou antes, que a gente vai fazer daqui a pouquinho.
Então, ele criou 64 templos, ele criou o Gaudiya Mati e ele colocou como sucessor, não formalmente escrito, mas pela atitude dele, quem estava próximo viu que ele colocou como seu sucessor o nosso guru, Srila Siddhar Maharaj, que é o mais distante de mim aqui, e ele nomeou Srila Govinda Maharaj, o seu sucessor. O guru sabe quando vai abandonar o corpo, um devoto puro sabe, e ele nomeia quem vai ser o sucessor dele. Quem tem capacidade de tocar tudo aquilo que ele ensinou. E Srila Govinda Maharaj nomeou Srila Acharya Maharaj como seu sucessor. Srila Acharya Maharaj abandonou o corpo agora em maio, dia 10 de maio de 2021, esse ano, e ele deixou o seu sucessor, Shripa Bhakti Tilaka Miriha Maharaj. Ele não assumiu ainda oficialmente como sucessor, mas ele é o sucessor. Então o Guru sabe quem é o devoto puro que vai sucedê-lo. E tem várias histórias de Srila Bhaktivinoda Thakura, quando Bimala Prachada, seu filho, estava indo com ele, garotinho ainda, para uma cidade, uma aldeia, porque na época, há 180 anos atrás, era tudo feito andando. Não tinha carro, não tinha moto, não tinha rickshaw, não tinha nada. Era tudo andando, caminhando. Mahaprabhu também andou a Índia inteira praticamente caminhando. E aí ele ia para uma cidade e o dia inteiro caminhando, não ia dar para chegar lá naquele horário que estava escurecendo e tinha um templo abandonado no caminho. E ele viu o templo e ele falou para o filho pequeno, vamos dormir aqui. Amanhã levantamos cedo e vamos para a cidade. Era próximo da cidade, mas não ia dar para chegar lá. E aí ele pegou, foi dormir no templo e o templo era mal assombrado. Sim, isso existe sim. Tinha um fantasma lá. O fantasma é uma pessoa que fez atos errados ou ele adorou o fantasma, porque isso é dito também nas escrituras. Se você adorar um fantasma, se você acender vela para um fantasma, se você oferecer comida para um fantasma, você se tornará um fantasma. E ele entrou no templo e o fantasma, que era sacerdote do local, se tornou um fantasma, estava num corpo de fantasma. Ele começou a atacar pedras em Srila Bhaktivinoda Thakura e no seu filho. Começou a atacar pedras e Srila Bhaktivinoda Thakura, um devoto puro, começou a cantar o Mahamantra Hare Krishna. Nós cantamos hoje o Mahamantra, ele está na página 22 aí do livro, né? Mahamantra Hare Krishna. Ele começou a cantar até o fantasma ir para o seu local. O fantasma foi beneficiado, como todo mundo que é beneficiado, quando tem um devoto puro cantando o santo nome. Até nós que somos caídos, realmente, não como Gurudeva, como falou, acho que era da Prabhu, nós realmente somos caídos, nós não conseguimos controlar nem a nossa boca, o que falamos e o que comemos, nós realmente somos caídos. Até nós cantando Mahamantra, nós cantando as canções, nós beneficiamos todos os átomos que estão ao nosso redor. Porque todo átomo tem alma, tudo tem alma. Então, quando cantamos essas canções, quando cantamos em voz alta, principalmente, por isso devemos cantar em voz alta, nós beneficiamos a todos. E Srila Bhaktivinoda Thakura cantou em voz alta até o fantasma adquirir um lugar melhor para ele. Ele parou de atormentar aquele local e fazia muito tempo que ele estava atormentando aquele local. E no dia seguinte, Srila Bhaktivinoda Thakura e o filho saíram, foram para a cidade e os aldeões da cidade perguntaram, vocês andaram a noite inteira? Eles falaram, não, nós dormimos no templo. E aí os moradores falaram, mas lá tem um fantasma, é o Pujari. Como assim? Ele não atacou pedra em vocês? Ele não perturbou vocês? E aí ele falou, sim, mas eu cantei o santo nome. E aí acabou a perturbação, as pessoas da região viram que realmente ele é um devoto puro, porque somente um devoto puro tem essa capacidade de realmente tirar alguém aflito, um fantasma que está lá, e levar ele para o melhor lugar. Então, ele era muito venerado, Srila Bhaktivinoda Thakura, todo mundo sabia que ele era uma alma pura, que ele era muito elevado, e o seu filho continuou o processo dele. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada continuou e abriu guerra contra a Maya. Maya é ilusão, não sei se vocês já ouviram falar em Maya. Maya, o significado de Maya é ilusão. O que é essa ilusão? A ilusão que nós somos o corpo, a ilusão que nós vamos ser felizes
com o desfrute dos sentidos. Você até pode ser feliz temporariamente com o desfrute dos sentidos. Você come algo que você gosta, durante 2 horas, 3 horas você está feliz. Mas se você comer muito o que você gosta, Siripata Passi Maharaj falava isso. É um monge que trouxe a missão para o Brasil. Ele falava, eu adoro manga. Ele falava, eu adoro manga. Eu como 4, 5, 6 mangas. Ele gostava muito de manga. Mas quando chegar na 8ª, na 9ª, na 10ª, eu estou passando mal. Então algo que era tão gostoso para mim, está me fazendo mal, eu estou passando mal. Mesmo que você não passe mal, daqui 2, 3 horas você está com vontade de novo. Então a felicidade não vem do prazer dos sentidos. E é isso que todos nós conhecemos. A felicidade real é da alma. E a alma só vai ser feliz como? Servindo Deus da forma correta. Como leu o Raskananda no início da canção, antes dele cantar, ele leu lá, né? Quais são os inimigos, quais são os desejos, quais são as qualidades e como tirar os inimigos de nós, a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. Como tirar esse desfrute do paladar, da audição, da visão, do tato. Como tirar tudo isso servindo Deus. A gente só vai conseguir tirar os inimigos nossos servindo Deus da forma correta. E como que servimos Deus da forma correta? Seguindo um mestre espiritual genuíno. Você tem que ter um professor para te ensinar o que fazer. E o professor fala, faça isso, não faça isso. Quando tem um obstáculo, ele fala, desvie do obstáculo. E ele é considerado o timoneiro do barco. Nós, alma, estamos no barco. O nosso corpo é o barco. O timoneiro do barco é o guru. Krishna, Deus, ele dá o vento. Então, o barco anda, o barco à vela, claro, ele anda com o vento, mas se não tiver o timoneiro guiando, ou você fica em círculos, ou você vai para o lugar errado. Como que você vai conseguir sair daqui do Brasil, aí do litoral, e chegar na África ou na Índia, se você não tem alguém te orientando? Imagina ir para o mundo transcendental, imagina alguém querer amar a Deus puramente sem um professor genuíno. Então temos que ter sim um guru genuíno, um mestre genuíno, e isso daí é a função de Srila Bhaktivinoda Thakura vir para a Terra. Os sábios da época pediram para Deus para enviar alguém para restabelecer a religião, o Dharma da era. E ele deixou, como eu falei, na sucessão discipular, até chegar em Silachara Maharaj, ele deixou, e estamos seguindo, tentando seguir, não é fácil. Se alguém falar que é fácil seguir o processo devocional, não é. O Raskananda Prabhu sabe que não é fácil, todo mundo que está seguindo sabe que não é fácil, mas como que pode ser fácil algo que vai te levar para um lugar eterno? Além de te levar, você nunca mais sairá de lá, mas não é uma prisão. Você nunca sairá mais de lá, mas você será eternamente feliz. E não essa felicidade que conhecemos momentânea. Estou feliz agora, comprei um carro, alguém rouba o seu carro, acabou a felicidade. Não. A alma sendo feliz, estando no mundo transcendental, não perde mais a felicidade. Você tem a consciência plena, você é eterno lá, você tem um corpo eterno, o teu corpo nunca vai morrer lá, porque não é corpo material, e você vai ter a felicidade total e o conhecimento. Vai ser fácil isso? Claro que não. Para a gente ter uma casa, morar num lugar mais ou menos, para a gente ter um carro, de repente, uma roupa mais ou menos, para a gente ter uma condição de estudo, o mundo material, para a gente ter um celular que não quebra toda hora, qualquer coisa que você tenha no mundo material, você tem que ralar muito, todo mundo sabe. Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que aguentar o patrão chato, você tem que a vida inteira aguentar aquilo para conseguir algo temporário. Porque na melhor das hipóteses, tudo que a gente conseguiu, nós vamos perder. Tudo que você construiu na tua vida material, você vai perder. O dia que você abandonar o corpo, você é alma, você não leva nada. Todo esse sacrifício que você fez anos e anos e anos, trabalhando 12 horas por dia, 13 horas por dia, aguentando o chefe chato, não vindo ao templo dedicar a sua alma. Você falou, hoje não posso, meu chefe, eu tenho trabalho, isso.
você jogou tudo no lixo. Porque no final você não leva nada. Você só leva a alma, porque você é a alma, e você leva a sua mente. A mente acompanha. E a mente acompanha você com o quê? Com a luxúria, com a inveja, com a ira, com a cobiça, com a loucura e com o ego. A próxima vida você vai levar isso que você tem nessa. Então, você servindo Deus nessa vida, da forma correta que eles falam, você vai limpando todos esses inimigos da mente e você vai ganhando mérito para a alma. Na próxima vida, você vai ter um corpo melhor para servir Deus. Você vai nascer numa família melhor para servir Deus. Você vai ter um corpo melhor. Você vai ter mais mérito. Você vai ter menos inimigos, esses que eu acabei de falar. Então, o processo devocional é esse. E os gurus estão falando isso para a gente e a gente, infelizmente, está iludido por Maya, a ilusão. A ilusão tenta tirar nós desse processo. Então, no horário que você vem no templo, alguém liga para você e fala, estou indo na tua casa. Não vá no templo não, hoje tem uma festa. Hoje é o aniversário da tua mãe. Hoje é o aniversário sei lá de quem, é o casamento do teu irmão. Qualquer coisa. A ilusão Maya, e Maya é uma pessoa assim. Tudo é uma pessoa, Maya é uma pessoa. Então ela vai colocar obstáculos na sua vida, vai colocar obstáculos para você não servir Deus. Não quer obstáculos para não servir, ela vai testar. Você quer servir Deus ou você quer continuar desfrutando? Você quer ir numa festinha, você quer isso, aquilo. Então ela vai testar. Mas nós temos o aliado do nosso lado, que são os gurus. Nós temos um mestre do lado, e ele está lá, te cutucando. Se não tem ele, tem alguém que representa ele te cutucando. E quem cutuca normalmente é mais chato do que o guru. O guru não tem tanto contato assim com você, mas alguém está lá te cutucando. Manda mensagem no WhatsApp e fala, você vem no templo hoje? Você vem para o festival? Né? De vez em quando é uma cutucada. Então a gente precisa desses cutucões, sim, todo mundo. E Silathyara Maharaj falava, quando você prega, que é o que Deus mais gosta, é falar dele, quando você prega, primeiro você está falando para o outro, não, primeiro você está falando para si. Tudo que eu estou falando aqui, primeiro eu falei para mim. Quanto mais você fala, mais vai fixar em mim. Depois para os outros, claro. Mas por isso a pregação é tão importante. Aí você pode falar, mas eu não sei nada. A Valéria fala, eu cheguei hoje aqui, apesar que a Vanessa deve falar muito para ela. Mas ela fala, eu cheguei hoje aqui, o Hélio fala, eu cheguei hoje aqui, mas você sabe mais, muito mais do que os 8 bilhões de seres humanos que tem no planeta Terra. Pelo menos você cantou uma vez ou várias vezes o Mahamantra Hare Krishna. Você escutou que você não é o corpo, você é a alma. Então nós temos que divulgar isso, fazer como o Jaya Krishna fez, trazer o Hélio para cá, falou para ele, fazer como a Vanessa fez, falou para a irmã, vamos lá. É isso que devemos fazer, é isso que deixa Deus feliz, é isso que deixa os gurus felizes. Quer complementar, Askananda? Sim, o que você falou é perfeito. Acho que o Hélio falou que não tinha ouvido falar em Maya. Maya é considerar aquilo que não existe como se existisse. Então, considerar que aquilo que não existe, existe. Isso é Maya. Então, boa parte da nossa experiência, quase toda a nossa experiência, nossos pensamentos, sentimentos e nossas percepções, nessas escrituras, tudo isso é considerado como se fosse uma grande ilusão de ótica. Então, se qualquer um de nós viu aqui qualquer tipo de ilusão de ótica, onde parece que nós estamos vendo uma coisa, mas nós não estamos vendo, basicamente toda a nossa existência pode ser separada entre o que é uma ilusão, como se fosse uma ilusão de ótica, e o que não é. As escrituras dizem que praticamente tudo que nós consideramos como sendo a realidade é uma ilusão. É como se fosse uma ilusão de ótica. Não há uma forma de sair dessa ilusão por meio de um esforço do intelecto, ou por meio de um acúmulo de experiências, ou por meio de livros,
ou por um avanço natural da idade. Há uma forma sim de sair dessa ilusão. A forma é, primeiro, querer sair da ilusão. Segundo, utilizar o tantinho de liberdade que nós temos, o átomo de livre-arbítrio que nós temos, que é bem pequenininho, para sustentar esse desejo. E o desejo de sair da ilusão, com o tempo, se torna um desejo de perceber que eu não sou o centro do universo. Perceber que o universo não está aqui para me servir, que eu estou aqui para servir. Então isso é uma mudança 180 graus na nossa mentalidade. Eu não estou aqui para ser servido por ninguém, eu não estou aqui porque mereço nada, eu não estou aqui para acumular nada, eu estou aqui para servir, eu estou aqui para doar, eu estou aqui para adicionar. Lentamente, isso vai nos guiando no caminho de perceber que existe uma outra realidade onde eu sou um servo. Existe uma outra realidade muito, muito, muito maior do que nós poderíamos imaginar, onde nós somos uma parte integrante dessa realidade. Aí nós vamos percebendo que o mundo onde nós somos o centro é um mundo muito pobre, repetitivo, caduco, que só pode terminar na nossa morte. O mundo onde nós somos servos, ele é eterno, ele é sempre crescente, ele é rico, ele vai expandir a nossa consciência e o nosso coração para além do que nós poderíamos imaginar. Então, Maya, que é uma ilusão de ótica, lentamente vai sendo destruída por meio dessa mudança de atitude, por essa mudança de ponto de vista. Assim como uma ilusão de ótica, ela se revela para nós quando alguém fala para nós, né, que era uma ilusão, o que a gente tem para ver, quando alguém fala, ó, olha desse jeito, olha daquele jeito, é quando você muda o seu foco, a ilusão de ótica se revela. Então, iniciar uma vida espiritual pode ser feito imediatamente, iniciando-se uma atitude de serviço. Basicamente isso. Maya, na verdade, a ilusão, ela vai sempre testar. Você vê nos grandes, né, profetas, Jesus Cristo foi testado, Buda foi testado, né? Namacharya Siddhartha Thakura, que é um grande santo, amanhã é o desaparecimento dele, vai ter um festival aqui, ele foi testado. Então, quando você está se dedicando a Deus, você vai ser testado. Você quer isso mesmo? E quem que dá potência para a Maya, para a ilusão? Deus. Ela é uma serva dele. Então, ele fala, será que é isso mesmo que você quer? É uma prova. Você tem uma escola aqui do lado, aí você está no primeiro ano, para passar para o segundo ano, tem uma provinha fácil. Para aquela criança não é fácil, mas para nós é muito fácil aquilo, né? Aí a criança passa, aí ela vai para o outro ano, aí ela estuda, ela vai para o outro ano. E nós a mesma coisa. Você começa a servir Deus, o primeiro teste é fácil, os primeiros testes são muito fáceis. Conforme você vai ganhando força e vai servindo, o teste aumenta. Mas se você pratica corretamente, você passa no teste. Não existe prova difícil. Você está fazendo faculdade, não existe prova difícil. O Rascananda é professor de faculdade. Não existe prova difícil. Existe o aluno que não se preparou para a prova. Se você estudou o suficiente, nada é difícil. Então, se você praticou corretamente, você seguiu o guru, cantou todo dia aquele terço que nós temos, a Japamala, você fez o jejum no dia certo, você veio no templo, teve associação, você comeu a comida que vem do altar, enfim, todo o processo que a gente faz, se você faz isso correto, quando vem o teste, você ultrapassa ele. Você passa por ele. Se você não faz correto, você não está fazendo correto, você patina ou você cai. Mas não tem problema em cair também, porque vários e vários devotos caíram, mas o importante é continuar.
Porque o guru, ele dá o apoio. Uma criança, quando nós já passamos por isso, a gente não lembra, mas quando você aprendeu a andar, eu aprendi a andar, quantas vezes nós caímos? De frente ou com o bumbum no chão? Quantas vezes nós caímos? Mas o pai estava lá e dava a mão e você ia, até a gente aprender a andar, até a gente aprender a correr. O guru é a mesma coisa, o guru sabe que a gente é limitado, o guru sabe que a gente é frágil, que a gente faz coisa errada, o guru sabe disso, mas ele está lá sempre para dar um apoio, sempre dá um apoio. Ele fala, não faça isso, faça aquilo, e a gente vai galgando cada vez mais o mérito espiritual. Então, vida após vida, porque o que é feito nessa vida espiritual não é perdido. É diferente, como eu falei, de você acumular dinheiro, acumular conhecimento, acumular isso, acumular aquilo, você perde tudo. Mas o mérito espiritual, a prática, hoje vocês vieram aqui, vocês cantaram para Deus, vocês viram Deus, vocês vão comer o remanescente de Deus, Ele provou a comida antes de a gente comer. Isso daí é mérito para a alma, isso é eterno. Você vai levar isso para a eternidade. Mesmo no dia que nós algum dia vamos chegar no mundo transcendental, essa comida que você comeu aqui, essa canção que você fez, você levou. É uma moedinha que você colocou na poupança eterna. Então, quanto mais você faz, mais você está acumulando para a poupança eterna. E mais você está acumulando. E isso nunca para. Vida após vida, se você começou o processo, na próxima vida você vai parar, você vai começar onde você parou. Por isso que a chance de termos um corpo humano na próxima vida é grande se nós servirmos Deus. Deus dá oportunidade, dá braços, dá pernas, dá olhos, dá tudo para nós servir Ele. Se você não serve Ele, por que Ele vai te dar um corpo humano novamente? Você vai ser como um animal. Eu vou ser como um animal. O que faz um animal? Ele levanta de manhã, ele tem que procurar algo para comer e para beber. Ele vai ter que ter um lugar para se abrigar do predador, para ninguém matá-lo. Ele vai ter que procriar, senão a espécie entra em extinção. E à noite ele vai ter que ter uma casa para dormir. Um ser humano que não serve Deus, ele faz isso como um animal. Dia após dia, dia após dia, dia após dia. Por que Deus vai dar novamente o corpo humano para ele se ele não aproveitou? O corpo humano é o único corpo que pode servir Deus por si só. Nenhum outro animal, ninguém pode servir Deus por si só. Uma flor pode servir Deus se você coletar ela e oferecer para Deus. Então, o corpo humano é uma dádiva, é muito raro ter o corpo humano, muito raro, e nós temos que aproveitar essa chance que os gurus estão nos dando. Deus deu o guru, Deus deu as escrituras, Ele próprio veio aqui, Ele deu o templo, porque o templo só está aqui porque Ele quer. Ele está no altar do templo, Ele deu a misericórdia de estar no altar, Ele vai dar a comida para nós agora, daqui a pouco, o remanescente dEle. Ele está dando tudo para nós, mas nós temos que pegar. Ele joga a boia e a maioria deixa a boia e ele ir embora. Aí ele joga outra boia, nós estamos afundando no oceano de Maia, da ilusão. Ele joga a boia, bate o vento e vai embora. Nós temos que agarrar a boia. Agarrar a boia para servi-lo e gradativamente ir aumentando o processo. Assim acabamos a canção, Sila Bhaktinima Acharya Maharaj cantando. Vamos encerrar então a transmissão. Já são 20h30, né? Passamos o horário já. Então nós vamos cantar hoje o Nama Sankirtan Hari Harai. Vamos ver quem está conosco aqui na transmissão. No Facebook temos aqui o Panchatattva Prabhu, o Ivo Júnior, Ana Purna Didi e o Jaya Krishna Prabhu. Quem está aí? A Jade? A Jade, a Virgínia e o Marcelo Blaudit. Então a Jade, a Virgínia no Instagram e o Marcelo. Então agradeço a todos que estão aqui. Hoje é um dia muito auspicioso. Sadhu Sangha, reunião com devotos. Se nós queremos Deus, temos que andar com quem quer Deus. Se queremos beber, vamos andar com quem bebe. Se queremos usar droga, vamos andar com quem usa droga. Então, nós aqui no caso queremos Deus, então estamos com quem quer Deus no templo, que é a casa de Deus.
Dandavati Pranam a todos, uma boa noite, muito obrigado. Amanhã teremos o festival Dinamacharya Silahada Sakura. É o último, esse mês é o mês de festivais. Amanhã termina esse mês de festivais. Amanhã é lua cheia, Purnima. Então, uma boa noite a todos. Dandavati Pranam.